Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã que me ouve agora. Eu quero deixar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 68 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes, e saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que o texto que acabamos de ler é um relato do dia, da noite em que Pedro, o apóstolo Pedro, chamado por Jesus, o negou. Se nós lermos o capítulo 14, nos versos antes desses que lemos, vamos ver que Jesus estava reunido com os seus discípulos na noite em que ele seria traído e disse a todos eles: Hoje mesmo todos vós se escandalizarão em mim. A Bíblia nos diz que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, todos aqui podem te negar, mas eu nunca o negarei. Jesus olha para Pedro mediante aquela palavra, da qual já era uma discordância das palavras de Jesus, e diz para Pedro: Pedro, na verdade te digo, que hoje ainda, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro continua discordando e vai falar com mais veemência, dizendo: Senhor, ainda que tenha que morrer, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus, olhando para aquelas palavras que Pedro disse, permitiu-se que assim ficasse, pois sabia que algumas coisas em que o homem discorda das suas palavras, necessita-se de tempo para que eles percebam o quão errados estavam quando não quiseram obedecer, quando não quiseram acatar a instrução do Senhor para a vossa vida. Precisamos aqui pegar a primeira lição deste texto. Não dá para vencer, não dá para romper os obstáculos, não dá para lutar contra o mal que luta contra a nossa vida neste mundo de trevas e ter vitória se nós não estivermos dispostos a dar ouvido às palavras de Jesus e cumprir as palavras que ele nos disser. Talvez você olhe para esta mensagem escutando agora e pensa: mas eu não escuto a voz de Deus, Deus nunca falou comigo, eu não sei o que ele quer que eu faça. Então deixa-me dizer que a Bíblia Sagrada tem 66 livros que estão disponíveis, todas as palavras do Senhor para a vida do ser humano, toda a direção dessa vida, a bússola para a nossa alma está na Bíblia Sagrada. Então, se você não ouve, não tem problema, é só você ler a palavra, é só você ouvir a palavra, como estou aqui agora ministrando, e obedecer, e tudo vai se encaixar na sua vida, e as coisas começarão a caminhar, começarão a se abrir sobre a sua vida de forma diferenciada, pois quem obedece à palavra de Deus jamais deixará de ser vencedor. Mas a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Pois bem, Jesus naquela noite foi traído, estava preso ali agora com os judeus acusadores, e Pedro o seguiu, porque Pedro, na verdade, quando discorda, ele tem vontade de fazer aquilo, ele tem vontade de não negar, ele tem vontade de estar com o Senhor no momento difícil.
ele tem vontade de vencer aquele momento, ele tem vontade de ser forte e ir realmente cumprir a sua palavra até a morte. Mas a verdade é o que ele não sabia. Ele não sabia que não estava preparado, que ele ainda não tinha estrutura para cumprir aquela vontade, para viver aquela vontade, a vontade de demonstrar o seu amor por Jesus e morrer junto com ele. Jesus, quando disse que ele o negaria, ele não estava dizendo que Pedro era falso. Ele não estava dizendo que Pedro era um fraco que não poderia vencer. Ele não estava tirando de Pedro a sua palavra como Pedro estava fazendo, discordando de Pedro. Ele estava simplesmente preparando, ele estava simplesmente querendo dar o livramento para Pedro daquela situação. A segunda lição que temos neste texto é: para nós sermos livres de situações em que acabaremos falhando com Deus, em que acabaremos caindo diante das nossas palavras. Ah, meu Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus. Nós precisamos obedecer à palavra, meu irmão, minha irmã. Você precisa entender uma coisa: a obediência é que gera a bênção. A obediência é que nos levará ao porto que Deus nos quer colocar. Pois muitas das vezes pensamos, estou pronto, e Deus está falando, ainda não. Muitas das vezes alguém quer entrar num relacionamento e Deus diz, aguarda, não é o tempo, não estou nesse negócio, mas diz, não, Senhor, eu estou pronto. E entra, aí depois que entra faz igual Pedro, aí já negou, já falhou, caiu, perdeu a batalha, aí que vai lembrar das palavras do Senhor. Não podemos fazer como Pedro, lembrar das palavras depois que falhamos. Pedro só lembrou e se entristeceu quando o galo cantou a segunda vez. Você não pode esperar, você não pode chegar a este ponto de falhar para lembrar das palavras do Senhor. Você tem que lembrar das palavras antes de tomar atitude. Assim como falei de um relacionamento, pode ser uma viagem que você tanto quer, uma viagem que você tanto se preparou, uma viagem que você tanto se organizou, mas Deus está dizendo no seu íntimo da sua alma, não vai, não é para ir, não é a hora. E você está teimando como Pedro, dizendo, não, eu me preparei, se não fosse para ser, o Senhor não permitiu eu ter essas condições. Mas nem todas as vezes que eu tenho condições quer dizer ou representa que Deus está comigo ou que Deus está mandando eu fazer. Muitas das vezes é necessário aguardar uma ordem ou obedecer a ordem, porque não adianta eu ter só o recurso, é necessário que a presença dele esteja comigo naquilo que eu vou fazer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pedro não entendeu que Jesus estava dizendo, não estão prontos ainda. Ele não estava dizendo, vocês nunca vão. Não vai chegar a hora de vocês. Ele está dizendo, ainda não estão prontos. Espera, aguarda. Aguarda. Deus está dizendo para alguém nesta manhã, aguarda mais um pouquinho. Não toma atitude antes de uma outra resposta que eu vos darei. Não toma atitude antes de eu dar uma ordem, de eu esclarecer para vós. Aguarda, porque o Senhor é quem sabe todas as coisas. Meu irmão, Deus te conhece por dentro e por fora. Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas forças, as tuas necessidades. O Senhor conhece o quanto você precisa de ser ajudado. O Senhor conhece o que você necessita que aconteça na tua vida, mas Ele sabe quando você está preparado, e é necessário aguardar o tempo em que esteja preparado, o tempo em que Ele diga, opa, está preparado, eu vou liberar, eu vou fazer acontecer. Apóstolo, quando eu vou saber que eu estou pronto? Ele é que sabe quando você está pronto, e quando Ele olhar e perceber que você está pronto, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto vem lutando e não aconteceu, vai acontecer. Seja um negócio, uma empresa, quando chegar a hora, Ele vai te abrir essa porta. Seja um relacionamento, quando chegar a hora que você estiver pronto, pronta, Ele vai fazer acontecer. Ele é poderoso para fazer acontecer. Mas é a minha faculdade. Ele sabe a hora que você está preparado, preparada, e Ele vai abrir essa porta para você. Mas é um projeto, apóstolo, de muito tempo que eu venho lutando e parece que as coisas não acontecem. É só você não dar um passo na frente, aguardar a ordem, e quando Ele der a ordem, pode ir, mesmo que os recursos sejam pequenos, seja pouco, vai, porque o Senhor será contigo quando Ele liberar a ordem. Aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia. Vamos finalizar esta palavra para que não fique muito extensiva. Pedro
disse, estou pronto, não estava. Pedro disse, não te negarei, mas negou. Mas o que é interessante desta mensagem é esta mensagem que eu quero deixar para você. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus levantou depois Pedro como cabeça de todos eles, dizendo, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ele diz, então apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, você já me negou muitas vezes, Pedro, 3 vezes. Mas mesmo assim eu te escolhi para vencer. O que Jesus está dizendo para você nessa manhã é, você com algumas atitudes me negou, pecou contra mim, mas eu te escolhi e eu ainda vou te usar como cabeça nesta terra. Você pode ter me negado, mas eu conheço o íntimo do teu coração que dizia, eu não te negarei. Quando Pedro disse, eu não te negarei, ele estava dizendo, Senhor, eu quero. E por você tanto querer e eu ver no teu coração, Deus está dizendo, eu estou te estruturando, eu estou te preparando, eu permiti que algumas coisas passassem na sua vida, de modo que você não compreendesse qual era a necessidade daquilo acontecer, mas era eu te preparando para ser cabeça e para te estabelecer sobre uma nova posição, diz o Senhor. Então erga a tua cabeça, ouve a voz do Senhor, anda na obediência e as coisas acontecerão na sua vida. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique com essa palavra. Deus te escolheu e ainda que você tenha negado, é um tempo novo em que Ele te põe como cabeça.